salve, meus queridos plantoides! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Neste episódio do Jardineiros Urbanos por Fly, eu vou começar aqui falando... Eu me rendi, gente. Me rendi ao uso de umidificador no meu cultivo indoor dentro de casa. São alguns anos aí do rolê, colecionador antes, depois Fly, depois Jardineiros Urbanos, tudo junto. E até então eu não tinha adquirido e incluído este recurso. O umidificador de ar é um recurso, no nosso caso aqui, para aumentar a umidade do ar, para beneficiar as espécies de florestas úmidas e também ajuda na nossa saúde em dias muito secos. E depois de muito pensar, ver modelos, estudar a ideia de ter um umidificador dentro de casa, eu resolvi incluí-los finalmente. Por que até então eu não tinha feito? Porque o ato de borrifar água nas folhagens é a oportunidade também para eu verificar como estão as espécies, as plantinhas. Então, quando eu estou dando mangueirada ou quando estou borrifando indoor aqui, eu aproveito e vejo uma a uma, condições, pestes possíveis, se a rega está legal ou está faltando, as próprias novidades de folhagens novas e assim por diante. Já tinha visto lá na Carol da Maria Jungle, em seu quarto de umidade, um umidificador da Black & Decker de 4 litros, se eu não me engano, e o que me chamou a atenção foi o comprimento do jato, um jato bastante alto. Só que aquele cara lá, ele é bojudão, ele é um quadradão meio espaçoso assim, pouco funcional. Então relutei um tempo aí para adquirir. Fora o preço, não é um dos umidificadores mais baratos do mercado. E aí que o tempo passou, rolou aquela visita na casa do Alan e eu vi exatamente este carinha. Por que eu optei por este carinha então? São algumas características. Primeiro, o tamanho. Ele é bem compacto. Segundo, cabem 2 litros aqui. O fato dele ser estreito e comprido ajuda na funcionalidade para você encaixar entre as plantas lá, certo? Ele é bastante funcional nesse sentido. Como eu tenho um volume de plantas, eu quero encaixar esse carinha no meio. Então o fato dele ser estreito e comprido me chamou a atenção. Terceiro, o design. Ele é bastante clean, é um design bastante limpo. Muitos deles são, na verdade. A carinha deles são bastante limpas e sem grandes firulas de design, certo? Quarto item, o jato, ele é na vertical, 90 graus exatamente. Ele não tem aquele biquinho inclinado. Eu queria um jato totalmente vertical, para eu tentar me colocar em áreas centrais aqui do meu espaço, e este jato vertical se esparramar de uma maneira mais abrangente e homogênea a partir do centro. Sexto, o jato ele é relativamente longo. Para o tamanhinho do carinha aqui, o jato atinge aí uns 40, 50 centímetros. Alguns umidificadores não tem muita potência nesse jato da pulverização, sai muito baixinho e isso inibe a abrangência do vapor de água se esparramar. E por fim, mas não menos importante, ouvindo o Alan explicar para Carol, esse carinha na potência mínima dura o dia inteiro. Ele liga de manhã, perpassa a noite e só no dia seguinte que ele vai encher novamente. Eu achei muito interessante assim. Eu que já não estava querendo colocar o umidificador, saber que um carinha desse, na potência mínima, dura o dia e só vai me dar um trabalho diário, já me parece ser bastante funcional. Então foi exatamente este cara que eu escolhi para começar a compor umidificadores esparramados aqui no meu contexto indoor. Questão do preço. O Black & Decker é bem caro. Este aqui está na faixa dos R$120 por unidade. Notem, eu tenho vários agrupamentos que supostamente merecem pelo menos um deste cara. Eu estou falando de um agrupamento, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 agrupamentos. Em teoria, são 7 locais
para que eu tenha pelo menos um desse carinha. Por enquanto eu adquiri apenas 2, me ajuda a otimizar um pouco o processo do dia a dia dentro de casa. Vou ter que borrifar um pouquinho menos lugares. E com esses 2 umidificadores da Eugene, vou poder ter uma visão aqui e poder compor, sentir os benefícios para ir construindo essa relação indoor aos poucos aqui, tá legal? Tudo indica que a relação custo-benefício é bem legal. Eu não quero aquele jatão constante e excessivo de água aqui dentro. É apenas para dar realmente uma amainada na secura, dar uma reduzida. Eu que já por tantos anos venho borrifando, coloquei isso já na minha rotina, então esse carinha aqui vai facilitar a minha vida e não resolver a questão da umidade totalmente. Nada impede de, num dia muito mais seco, eu ir lá e já borrifar também, complementando a função aqui deste carinha, tá legal? Então tá aqui instalado um deles no parapeito da janela da cozinha, certo? Luzinha vermelha, desligado. Enchi o reservatório antes, pus na tomada. Primeiro clique vai ligar e vai já no jato mais forte. Vai bem alto mesmo, gente, o jato. Isso que eu queria. E bem vertical. Segundo clique, potência média. E o terceiro clique, potência mais fraca, para a duração aí do dia, certo? Um terceiro clique desliga de novo. E para ligar só repetir o ciclo. Jato mais forte, jato médio, jato mais fraco. E a altura continua bem legal. Não sei se vai dar para perceber, mas era exatamente isso que eu queria. A maior altura vai me garantir um pouco mais de abrangência, certo? Por isso eu centralizo o bicho entre as plantas. Aí o vento, pois é, o vento, pequenas brisas, eu mesmo passando aqui, vai empurrar para lá e para cá, né? Mas na média, acho que a abrangência é interessante. Passaram-se 2 dias desde que eu adquiri os umidificadores, enchi o reservatório e coloquei para funcionar às 8 da manhã e pelo menos até meia-noite deste período aí ele estava liberando o vapor. Então foram aí 12 horas e depois não medi mais, mas dá para dizer então que ele funciona mais de 10 horas na potência mínima. E em se tratando de potência mínima, eu posso dizer que a umidade fica bastante interessante. A gente chega até a perceber gotículas de água formadas aí nas folhagens, principalmente, óbvio, naquelas que ficam bem próximas à liberação do jato, próximas ao aparelhinho de umidificação. Eu estou realizando esses testes em dias não tão secos. A gente atingiu mínimas aí de 65% de umidade, não é tão baixo assim, mas eu posso dizer que com esse sisteminha, a partir da medição do termohigrômetro, a umidade do ar explodiu, bateu o limite 100%, e o visor apresenta aí um símbolo, no caso do meu termohigrômetro, apresenta aí um símbolo de HH, que representa aí o limite, 100% de umidade. Com isso eu posso ficar mais tranquilo e em torno desses recursos eu posso deixar aquelas espécies que vão exigir a umidade constante, alta. E como eu adquiri muito delas nas últimas temporadas aí, e tenho deixado em caixas de umidade, no terrário aquário, eu posso retirá-los, enfim, porque estão ficando grandes alguns deles, como o próprio Waterburianum, que vocês viram aí já no parapeito da janela da cozinha. Ele está bem coladinho, bem grudadinho ao umidificador. O Anthurium queremalense também é uma outra espécie que sabe-se que requer uma umidade mais elevada. E como eu comentei, não quer dizer que eu não possa fazer minha borrifação. Inclusive a borrifação com essa umidade mais elevada pelo umidificador se mantém mais tempo
impregnada, né, nas folhagens, o que é muito interessante, muito positivo. Assim, enfim, estou adotando aí os umidificadores de ar. Por enquanto, 2 dias de teste, o mesmo padrão de aparelho, o Eugene, como eu comentei para vocês aí, deixo o código na tela para vocês procurarem no Google, média de R$120 aí atualmente no mercado, e me parece que a priori padronizar com este exato aparelho nos ambientes, nos grupos, nos agrupamentos de plantas que eu tenho indoor, vai ser bastante eficiente, interessante. Realmente vai me dar um trabalho de uma troca diária apenas, por enquanto são 2 aparelhos. Na hora que eu tiver um set, eu vou levar em torno de 10, 15 minutos por dia para fazer a recarga geral. Na atual circunstância, eu estou levando aí 3 minutinhos mais ou menos para recarregar os 2 aparelhos, que vão render aí praticamente 12 horas. Muito legal. Lembrando também que o fato de ser 12 horas já é bastante interessante, porque se a gente recarrega de manhã cedo, vai durar até meia-noite aí. Meia-noite, esse período do dia, ou melhor, da madrugada, a umidade tende naturalmente a aumentar mesmo em períodos mais secos. Os carinhas aí vão ficar sem o recurso, sem o efeito do umidificador em torno aí de 8 horas, quando eu acordo no dia seguinte e faço de novo todo o processo e assim por diante, tá legal? Eu ainda vou apresentar com mais detalhes essa nova espécie, exclusividade aqui do Fly, Anthurium rugulosum luruki, diferente do Crinitum, diferente do próprio rugulosum, é uma variação. A folhagem está em formação, estava dentro de uma das caixas de umidade e agora eu coloquei no rack, ao centro daquela bacia de espécies que eu tenho, muito pertinho do novo umidificador. É um desses caras super bulados da linhagem rugulosum, né? Então não custa a gente criar uma condição de alta umidade constante em via das dúvidas, para que o carinha aí se desenvolva bem, principalmente que ele já estava no contexto de super umidade de caixa. Mais para frente eu mostro dele, folhinha ainda em desenvolvimento. Vou ficando por aqui, meus queridos plantoides, e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly.